Mulheres em Foco, agora na 91 FM. Bom dia, ouvintes da 91 FM. Que alegria estar aqui em mais uma edição do programa Mulher em Foco. Comigo, Fabi Nader, todo sábado às 10 horas da manhã. Hoje um pouquinho atrasado, mas estamos aqui. Hoje eu vou conversar com uma amiga maravilhosa, uma mulher guerreira, cristã, mãe. Foi deputada estadual por 4 anos. 57 leis aprovadas em um mandato. A Cláudia realmente é um exemplo. Cláudia, seja muito bem-vinda ao programa Mulher em Foco. Obrigada, muito obrigada. Bom dia a você, Fabi. Bom dia a Moisés, que está ali atrás daquele monte de equipamento. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo aí através da 91 FM. É um prazer estar aqui contigo. E a gente falou um pouquinho de vários assuntos, mas eu tenho certeza que o foco vai ser a mulher. Exatamente. Especialmente, Cláudia, a atuação da mulher na política. Que é uma coisa que eu tô achando que tá meio devagar no Brasil, né? Tá meio fraco, tá meio lento, tá meio que parece que não pega. Não sei se é só no Brasil, se é no mundo inteiro. É isso que eu quero que você fale um pouquinho pra gente. Primeiro conta um pouquinho da tua história, fala um pouquinho pros ouvintes. Eu acredito que, só para não perder o gancho, que o ritmo, ele depende muito realmente da mulher. É ela que toca o ritmo da coisa. Ela é a maioria no eleitorado, ela tem a capacidade de pegar a liderança aí na questão da política também. Basta ela realmente acreditar no potencial, no poder dela e começar a se envolver, se engajar com outras mulheres. E a gente não segmenta, com os homens também. Existem muitos homens que optam por votar em mulheres porque consideram que a mulher é uma pessoa que tem uma determinação muito forte, consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo, e também tem a questão da honestidade. A mulher reflete muito essa honestidade, desse poder de compreensão, de estar ao lado do outro, de sentir a dor do outro, e isso é maravilhoso se a política tivesse cada vez mais essa sensibilidade feminina. Mas a minha carreira na vida pública, na política, ela começou desde muito cedo. Eu comecei... Eu sempre falo que isso foi um despertamento para mim quando eu tinha lá meus 9 anos de idade. Eu morava numa cidadezinha pequena do interior, faz algum tempo. Nossa, sério? 9 anos? 9 anos. Depois de muito tempo, eu fui perceber que aquilo que eu fazia era um olhar de gestora. Era um olhar de vida pública. Eu, quando caminhava numa cidade que chama Medianeira, eu morei durante um período em Medianeira, no estado, né, no nosso estado aqui do Paraná. E quando eu caminhava com uma amiga minha, às vezes para casa dela, às vezes ela era na minha, mas eu passava por uma avenida e ela era uma avenida longa. Agora entrou meu YouTube aqui, também estava conectando aqui, porque nós estamos ao vivo no YouTube, né? Então nós estamos também conectados aqui. E eu caminhava por aquela avenida, naquela cidade, e eu via um potencial enorme. Porque tinham muitas árvores, Fábio, e eu pensava assim, com 9 anos, se a gente, falava para ela, Carol, se a gente plantasse árvores frutíferas aqui? Porque tem tanta criança de rua e essas árvores dando fruto, a gente podia alimentar essas crianças. Então, você acha? Acho que se a gente fosse prefeita aqui, acho que eu ia mandar colocar tudo árvores frutíferas nessa avenida com 9 anos, porque que a fruta alimentasse as crianças que têm necessidade de alimento e fica livre aqui para que cada um possa pegar. E depois de muitos anos eu fiquei pensando o que eu me preocupava na época, que minha cabeça se voltava para atender as pessoas que mais precisavam, as pessoas que estão em vulnerabilidade social, que eu nem sabia o que era isso, mas eu sabia que tinha pessoas que tinham necessidade e que poderia ter ferramentas e formas simples, na minha cabecinha de 9 anos, que era plantar árvores frutíferas, ao invés de só árvores que não era só para embelezar, né? Então, vamos ocupar os espaços públicos com coisas que são úteis para as pessoas que mais precisam. Então, depois de muitos anos, eu fiquei pensando que essa era uma sementinha que depois ela germinou, depois de muitos anos. Quando eu me dediquei também, não deixou de ser, fui defensora pública, né? Eu me formei, fui advogada, atuei um bom tempo e depois eu fui defensora pública e eu servi muito as pessoas. E eu tinha um amor tão grande por aquilo que eu dizia que quando eu chegava no local que eu trabalhava, que tinha muita gente na frente esperando, eu via que tinha bastante, às vezes que o pessoal usava muito, aí já em Santa Terezinha de Itaipu, muita bicicleta, e eu falava, meu Deus, hoje tá cheio de bicicleta, vai ter muita gente para atender. Eu tinha um prazer enorme de atender as pessoas.
e de servir, né? E depois isso acabou a vida encaminhando, Deus levando todas as coisas acontecendo, e que eu acabei entrando aí realmente na vida pública. Primeiro na gestão da assistência social de um município de grande porte, né? Eu considero Foz do Iguaçu um município, é um município querido, que eu pude ser gestora da assistência social. E aí, você foi a primeira mulher eleita, né? E aí depois de 1 ano e 3 meses como gestora da pasta, e lá eu pude fazer muito esse trabalho voltado ao social, que eu me realizei sobremaneira, foi algo muito importante para mim. E aí, então, depois de 1 ano e 3 meses desenvolvendo um trabalho muito forte, muito bonito, de muito resultado, que até hoje está gerando frutos para as pessoas. Eu fui eleita, então, a primeira mulher de toda a região oeste do estado do Paraná, a primeira mulher a ser eleita. Somos em poucas mulheres já durante a existência, né, da legislatura aqui no nosso estado, mas nós fazemos a diferença. Hoje a Assembleia Legislativa conta com 4 deputadas estaduais, são 54 cadeiras, ocupada por apenas 4 mulheres. Então, isso era uma pergunta, né, que eu vou fazer. A mulher, ela começou a poder votar em 1932, né? Mas em 1929 nós já tivemos uma prefeita eleita por homens, porque a mulher não votava, né? E hoje, 88 anos depois, Cláudia, nós temos 52% do eleitorado é feminino, mas nós não temos mulheres. Pouquíssimas, nós temos, lógico, mas Sim. São pouquíssimas as mulheres eleitas, né? O que você acha? Mulher não vota em mulher, será? Porque eu acho isso tão estranho. A impressão que dá é que mulher não vota em mulher. A matemática revela isso, né? Que a mulher não tá votando em mulher, né? Ai, porque Deus. 52% do eleitorado feminino, e nós temos poucas mulheres eleitas, né, para representar esses 52%, né? Então a gente realmente precisa ter essa atenção. Se nós queremos ter políticas públicas voltadas para as mulheres, ninguém melhor e mais sensível do que uma outra mulher para lidar com essa questão, que é de onde tudo surge, né? A política, ela gera, ela movimenta, ela cria políticas públicas para que as pessoas vivam, né, debaixo dessa, vamos dizer assim, dessa áurea, né, que é criada pela política, e ela é boa ou ruim dependendo das pessoas que estão lá. Então eu sempre digo que a política é uma ferramenta de transformação, graças a Deus, né, o nosso país ele se transforma através da política, bem ou mal, não é pelas guerras, não é pela luta, pelas forças, né, mas a gente tem que entender isso, que a mulher realmente ela não tem voltado. Inclusive eu fiz uma enquete no meu Instagram, e é muito legal que as pessoas participam muito, e eu fiz essa pergunta, se a mulher não votava em mulher, né, porque... E uma pessoa me respondeu, e eu achei que a resposta foi muito afinada. Ele disse assim que talvez não seja esse o critério. Ou seja, votar porque é mulher, né? Então, mas é que às vezes, não adianta só ser mulher, Exato, né, Cláudia? Tem que ter conteúdo, tem que ter preparo, tem que ter envolvimento, tem que ter uma proposta realmente, né, que você vê que tem condição de ser realizável, né, tem uma proposta interessante. A minha proposta principal foi a questão do câncer, né? Nós tivemos uma luta muito grande nessa questão da defesa das mulheres contra o câncer de mama, especialmente, e foi uma proposta concreta, foi criar os caminhões da mamografia, que parece simples, mas tem salvado milhares de vidas todos os anos, porque já é realidade no Paraná. Antes da lei era algo que não era permitido, e depois da minha lei se tornou aquilo que não era permitido, se tornou obrigatório, que é levar o exame de mamografia dentro de uma carreta, de um caminhão, até o município mais distante, até o bairro mais distante, áreas distantes, indígenas, não importa. O caminhão leva o exame de mamografia com total segurança e qualidade do exame. E aí você faz um rastreamento precoce e salva vidas, né? Então, são propostas, assim, importantes, que eu acredito que as mulheres se engajaram, e homens também, que amam suas esposas, que amam suas mulheres, que amam suas mães, entendem a importância de leis como essa. Eu sou autora de 57 leis no meu mandato. Eu tive um mandato como deputada estadual. Hoje eu sou suplente, mas nesse meu mandato fui recordista em leis. Eu apresentei 71 projetos de leis e centenas de requerimentos, e dessas 71 projetos de leis, 57 se tornaram leis no estado do Paraná, estão em vigência, estão funcionando e ajudando aí as outras pessoas. Então são frutos, né? Tem que ter muito preparo, né, Cláudia? E tem que ter muito propósito também, tem que saber exatamente o que quer, ter uma equipe também que ajude para formular esses projetos, né, para que
Não adianta, a gente pode estimular muitas mulheres, e eu acredito que deve ter muitas mulheres que têm interesse na política, que têm coragem, né? Porque você fica mais exposta, você tem que aprender a administrar uma família junto com tudo, né? É a família, é a política, é viajar. Mas a mulher dá conta. A mulher dá conta, exato. E a mulher coloca-se muito no lugar do outro, ela é muito mais acessível, acredito, muito... Não sei, ela consegue ter mais empatia, ela consegue se... Eu acho que tem uma visão, tenho certeza. A mulher tem uma visão mais total, né? Periférica. Ela não é assim, ela consegue enxergar tudo junto ao mesmo tempo, os filhos, o marido, a família, e se dedicar também à política, se dedicar ao trabalho, se dedicar... É isso aí, mas ela tem que entender que ela vai disputar no meio de cachorro grande. Ela vai entrar no meio que é predominantemente masculino. Então, ela precisa usar essas habilidades dela como uma carta a mais, como um trunfo. Usar também, muitas vezes as pessoas, elas precisam ter uma habilidade maior, porque a gente, mulher, não tem opção, a gente acaba deixando de fazer coisas que são cotidianas, rotineiras da casa, que é cuidar se a geladeira tá cheia, fazer compra, fazer mercado, ver se a roupa tá limpa, se o uniforme tá passado, se a criança foi pra escola, fez tarefa, não foi, chegar no horário, fazer a janta, tudo isso, e ainda ser uma política, um deputado, uma deputada, né, uma vereadora, uma prefeita. Então, assim, você não consegue isso não só na política, no seu trabalho, na sua carreira também, né, Fábio? Você não pode abrir mão, né, nem deve, a gente nem quer fazer isso, abrir mão das coisas que são realmente, que Deus nos honrou, né, que a gente tem a gestão delas. É por isso que daí eu acho que é um gancho legal, que a gente precisa mudar muito os hábitos da gente. Eu comecei há um pouco mais de um ano, que daí depois quando eu me tornei suplente, Fábio, eu acabei mudando muito a minha forma de viver, porque eu me sentia assim, no mandato, eu era uma ferramenta na mão das pessoas, ou seja, eu era uma pessoa que não era como fosse eu. Eu tinha que ser algo neutro, que fosse útil para ambos. Neutro que eu digo assim, se precisa na área do deficiente, eu vou estar 100% ali. Se você precisa de mim na área da mulher, eu vou estar 100% ali. Se você precisa de mim na área de buscar recursos para a tua cidade... Servir, né, Cláudia? Ter essa missão de servir. Sem ter assim, isso eu não vou fazer porque isso não é minha área. Não, eu sempre, pode ver que as minhas leis, a minha atuação sempre foi muito assim, aberta a todas as áreas. E todas assim, 100%. Não, vamos isso, 100%. E funcionou sempre muito bem. E só que a gente acaba abrindo mão da vida pessoal da gente, por exemplo, um fim de semana, um domingo, se fosse um domingo que eu ficasse em casa, sem fazer nada, que normalmente as pessoas fazem, descanso, eu estava com a minha cabeça me acusando, me culpando, porque eu não estava, de repente, lá no municípiozinho, lá, sabe, distante, 7 horas de distância daqui, numa reunião que eles teriam, ou num almoço de comunidade. Então, eu vivia muito assim, e já quase 18 anos na vida pública. E depois, quando eu tive esse tempo, eu comecei a olhar um pouco mais, como suplente, um pouco mais para mim. Eu mudei muito os meus hábitos e eu acho que isso está me dando mais energia até mesmo para eu continuar, quer seja na vida pública, ou quer seja no empreendedorismo, ou quer seja em qualquer área. Eu passei a levantar mais cedo, eu passei a levantar às 4h50 da manhã, comecei a fazer rotinas que a mulher, normalmente uma mãe, não consegue fazer se ela acordar já na hora de acordar o filho para ir para a escola. Então, tudo aquilo que eu vi que era coisas que eram importantes para mim, que eu precisava ler sobre vários assuntos, que eu precisava fazer uma atividade física, que eu precisava programar o meu dia, minha alimentação e ter um tempo para mim com Deus, eu comecei a fazer isso antes da minha casa acordar. E isso tem sido transformador, isso já faz mais de um ano que eu faço isso. Eu nunca fiz isso de acordar tão cedo, mas porque também eu nunca tive uma vida super corrida igual a tua. Como eu falo aqui, eu sempre estive em home office, eu sempre trabalhei de casa, então pra mim sempre foi muito tranquilo. Mas agora também eu tô fazendo isso, e eu acho assim, Cláudia, eu tenho falado isso muito aqui na rádio, as pessoas precisam mudar os hábitos, né? E precisam, eu tenho visto, ontem à noite eu fiz até um post no Instagram sobre isso, acho que já era quase meia-noite na hora que eu fiz o post. Gente, para de esperar. Tá todo mundo esperando ver o que vai acontecer, Cláudia. Muita coisa vai mudar. Lógico que muita coisa vai mudar, mas muita coisa não vai. E também não importa se vai mudar ou se não vai mudar. O que você tá fazendo nesse momento? Exato. O que você tá aprendendo? O que você tenta fazer? Você não nasceu para ficar parado. Gente, que fica parado é árvore. Pelo amor de Deus, tem que se mexer. Tem que entrar em movimento, tem que fazer as coisas acontecerem.
Porque enquanto você não se coloca em movimento, Cláudia, as coisas não acontecem. Parece que quando você dá o primeiro passo, começam a surgir outras coisas para você dar novos passos. Exatamente. E quando você tá parado e as pessoas reclamam demais, ai, porque o governo isso, ai, porque a parcela não sei o que tá atrasada. Gente, não vai, o governo não vai aguentar, eu já falei isso. Não aguenta, vai aguentar? Quanto tempo você acha que aguenta o governo sustentando, assim, todos os estados? Sem arrecadação, Cláudia? Não, e outra, nem tem que, né? A Não, gente exato. tem que correr e se virar e ir atrás, né? E problema, todo mundo tem. É isso que eu acho que às vezes, claro que uns têm problemas muito mais graves, outros têm problemas mais leves, mas é muito importante entender que todo mundo tem problema. Agora, o que você faz com esse problema? Você tá saindo do lugar? Você tá conseguindo agir apesar do problema? Porque quanto mais na cama você ficar, quanto mais em depressão você ficar, quanto mais você for ficando para baixo, mais para baixo você vai ficar. Não existe isso de você achar que amanhã vai ser melhor. Não vai. Hoje é o melhor. Bem, o melhor era 10 anos atrás, né? Como dizem. O segundo melhor é hoje. Então, começa já. Começa já. Para de prorrogar isso. Precisa. A mulher na política, a mulher em casa, a dona de casa, não importa o que você faz. Importa que você faça. Que faça bem feito. Se você precisa ajudar a família a comprar alguma coisa, que venda alguma coisa, que faça comida em casa, gente, bolo em pote, tem tanta coisa que dá pra fazer, precisa querer fazer. Precisa querer. Porque o que eu vejo muito, Cláudia, eu sei que você é cristã, que você é mesmo uma mulher de Deus, eu te acompanho, sou tua amiga, mas assim, não adianta ficar só rezando, né? Orando. Precisa agir. E eu concordo contigo. Eu só discordo da questão do melhor dia. Pra mim, sempre o melhor dia é o agora mesmo. Porque é o único dia, Fábio, que a gente tem condição de fazer alguma coisa. Não, mas de se for mudar, não, de com pensar, certeza. né? Agora a gente pensa, em a época, em tal Não, mas se você quiser estar bem agora, o ideal era ter feito há 10 anos atrás. Como lá naquela época era boa, como ela viver no passado. Quem vive no passado corre um sério risco de ter depressão, e quem fica vivendo no futuro corre um sério risco de viver ansioso, ter ansiedade. Não, vive, né? Porque a gente Vive sabe que a ansiedade. População toda vive pensando no que vai acontecer amanhã. Exatamente. Depois, amanhã não existe. Simples assim. O amanhã, você não sabe Amanhã nem se vai estar aqui. Então, o que nós temos é o hoje. E temos que trabalhar da melhor forma e utilizar o que nós temos de mais valioso que nós temos, que é o tempo. E o tempo, aliado com o teu conhecimento, com a tua atitude, é que vai gerar as mudanças. É bíblico que Deus dá aquele que semeia, não é? Então, se a gente não semear, se a mãozinha da gente ficar com a sementinha parada aqui, não tem mais espaço para dar nada. Então, todo dia semeie alguma coisa nova, ajude alguém, faça alguma coisa que te faça bem. E isso vai dar frutos. E aí, o teu amanhã, você pode ficar despreocupado que você vai colher tudo aquilo que você está plantando hoje. Eu acho que o caminho é esse. Não existe uma fórmula. E não existe colheita sem plantio. Não existe colheita sem plantio. É que muita gente está passando, sim, nesse momento, por muita dificuldade. Eu entendo, claro, eu vejo muita gente. Eu realmente não tenho esse perfil de ficar parada e nem de ficar achando que as coisas vão acontecer sozinhas, elas não acontecem. Mas eu sei que muita gente é assim. E eu acho que isso precisa muito começar a mudar, Cláudia. Precisa muito as pessoas tomarem para si a própria vida. Tomar as rédeas da própria vida, lembrar que ela tem o controle da vida dela, embora tem muita coisa que a gente não controla, mas a gente pode controlar as nossas reações sobre aquilo que nós estamos sofrendo. Existem coisas que eu passo na minha vida que não tem como, eu não vou conseguir mudar, mas eu posso mudar a minha forma de ver aquilo, eu posso mudar a minha forma de me comportar em relação àquilo e de também não deixar com que aquelas coisas me atinjam da forma que me atingia há 2, 3, 4, 20 anos atrás. Então tudo isso, o crescimento está em nós, tudo começa por nós e tudo termina em nós. Então eu acho que é uma coisa maravilhosa isso que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Ninguém está condenado a uma condição. Eu sou uma pessoa que eu passei muitas dificuldades e coisas assim num futuro não muito longe. E todos os dias eu chegava na Assembleia Legislativa com esse mesmo sorriso no rosto, como se tudo estivesse bem. Por quê? Porque eu dizia,
Eu falava isso e meus colegas são testemunhas, podem confirmar. Eu dizia, mas a gente dá graças a Deus pelas coisas boas que acontecem, e nós não vamos dar graças a Deus pelas coisas ruins também que nos acontecem. Então nós temos que estar sempre gratos a Deus todo dia pela vida e pela possibilidade de você ter um amanhã melhor e principalmente você viver um hoje melhor. A felicidade e a tristeza, ela é transitória, mas a alegria é algo que Deus te dá de dentro. Então, e você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Então ele quer que você prospere. O não prosperar, o não crescer é resistência. A escassez é resistência. Então se você tá com dificuldade, se você tá em casa, se você tá na cama, se você tá lutando para isso. Porque isso é resistência. Sabe, se abre. Eu sei, a gente tá numa rádio cristã. Então, você acredita, você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Você pode fazer o que você quiser. Só que você precisa assumir isso. Assumir e fazer acontecer. Levar isso. E a partir do momento que você muda, todo o teu entorno começa a mudar. Você vai perceber que as pessoas à tua volta mudam. A tua recepção muda. Você influencia teus filhos de uma maneira melhor. Tudo muda. Tudo muda, mas isso precisa antes nós decidirmos mudar. Ou as pessoas mudam de transformação, que essa é a verdadeira mudança. Que não é mudança, né? Existe a mudança e a transformação. Ou elas mudam literalmente, elas vão se afastar de você. Porque você acaba atraindo as pessoas que estão na mesma sintonia que você. Então, se você é uma pessoa que começa a levantar com bom humor, se você começa a estar feliz, se você chega de um lado uma pessoa que é rabugenta, que tá tudo olha pro negativo, olha o meio copo, você fala tá meio cheio, olha, isso aqui tá meio vazio, ela vai se irritar com o teu astral e ela vai se afastar. Mas pessoas que estão no mesmo astral que você, na mesma energia que você, na mesma fé que você, elas vão começar a estar ao teu redor. E aí você começa a transformação real. Porque tudo começa de um hábito, tudo começa de mudar pequenas coisas. Por exemplo, hoje eu acordo 4h50, 4h40 da manhã, todos os dias, inclusive sábado e domingo. Eu me sinto bem, é como se... Sabe quando você era criança que você ia viajar e que no dia seguinte você estava super animado porque você ia fazer uma viagem super legal para aquele lugar que você queria? Que você dormia porque tinha que dormir, mas você estava com aquele ânimo de acordar cedo porque tem que pegar a estrada aí? É assim que eu acordo todos os dias. Porque para mim, o outro dia... Para mim, um outro dia, meu Deus, eu tenho um outro dia. Para mim é uma coisa... É tão precioso que eu aprendi isso e é algo que está de dentro. Então, assim, às vezes eu fico até constrangida. Eu compartilho muito nas minhas redes sociais de colocar, às vezes, até todos os dias, porque eu acho que parece até um pouco forçado. As pessoas podem achar, não, tá fazendo isso para mostrar, desliga o celular e tá com a cara fechada. Mas esses dias fizemos uma live, eu fiz uma live com a minha filha, foi maravilhoso. Ela tem 16 anos e eu nunca tinha feito isso com ela. Não sabia o que ia acontecer ao vivo e uma pessoa perguntou para ela, agora fale sobre a sua mãe. Como que é a sua mãe? Ela olhou para mim, olhou para a pessoa assim e falou assim, ela é muito animada. Daí eu falei assim, não, você não tem noção. Ela é muito animada. É o tempo todo. Então daí eu fiquei tão grata, porque se o dia que eu for, não estiver mais aqui e eu ter deixado essa imagem para minha filha, da felicidade, eu sinto assim realizada. Sabe? E ela vai copiar isso, Cláudia. Ela vai tender a ver as coisas de uma maneira diferente, de uma forma mais positiva, porque é assim. Ninguém escuta o que você fala, as pessoas fazem o que você faz. Não adianta você ficar falando, o que você fala não serve pra nada perto do que você faz. Então, se você é uma pessoa de atitude, você vai influenciar sim. E assim, quando eu falo atitude, gente, não importa resultado, se é bom ou ruim. É claro que todo mundo quer ter resultado bom, lógico. Mas nem que seja ruim, pelo menos prova que você não tá parado. Que você tá em movimento, que você tá fazendo alguma coisa. Que você vai transbordar na vida das pessoas, que foi pra isso que a gente nasceu, pra contribuir. Eu adoro vir aqui na rádio, eu sempre falo isso. Adoro poder falar um pouco, poder tentar estimular vocês a fazerem alguma coisa. Eu já recebi pessoas me mandando mensagem várias vezes, Cláudia, falando isso, que depois começou a ir atrás. Então, assim, isso é muito legal. Eu fico muito feliz com isso. O programa agora fica salvo, um monte de gente pode ver depois. Então vai estar lá no YouTube, no Mulher em Foco Podcast, que daí você acha mais fácil. Né? Mas assim, as pessoas precisam escutar isso. São pequenos passos, mas todo dia dê um passo. Todos os dias dê um passo em alguma coisa nova pra você. Então essa é uma dica. Então, eu não consigo acordar às 4 horas, 5 horas da manhã. Eu acordo às 7. Então vamos fazer o seguinte, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de muito fazer uma atividade física, mas eu não tenho tempo.
eu gostaria de ler um livro, não tenho tempo. Quanto tempo você precisa fazer uma atividade física? Você vai fazer, ou você precisa para ler um livro? Quanto você vai dedicar nisso? 20 minutos para mim estava bom. Então, ao invés de você acordar às 7, acorde às 6h40 e pega esses 20 minutinhos para você ler o seu livro. Eu preciso de mais 40 minutos para fazer atividade física. Então, acorda mais esse tempinho antes e faz essa atividade física e mais lê o livro. E aí você vai começando a fazer isso todo dia, e a tua rotina vai mudando, você vai tendo resultados, o resultado cura, né, Fábio? O resultado te cura de todas as suas dificuldades. Então, quando você começar a ler o livro, começar a ter um despertamento, ou quando você começar a levantar mais cedo para você ter um tempo com Deus, eu faço muito isso, e eu faço muito isso à noite também. Eu tenho um momento que é de intimidade com Deus, eu tenho um momento de oração, que é um momento que eu falo, né, porque às vezes a gente fala assim, Deus não fala comigo, mas às vezes a gente vai orar, a gente não dá tempo para ele falar, a gente só fala. A gente só fala, reclama disso, pede daquilo, e aí a hora que é para ele falar, tá bom, encerrou, amém. Não, você tem que ter um tempo de intimidade com Deus, que você fique em silêncio, que você fique sentindo a gratidão por você estar viva, você respira, começa a sentir que você está vivo. Imagina quantas pessoas que estão hoje em UTIs até agora por conta desse vírus que está aí acontecendo. As pessoas estão lutando para respirar e você está respirando com a maior integridade, que Deus está te dando essa possibilidade. Imagina esse ar entrando. De vez em quando dá uma tiradinha nessa máscara, dá uma respirada fundo, e quando você inspirar, você sente a presença de Deus entrando em você, indo em todas as suas células. Isso não é nada do além, isso é uma coisa tão simples que a gente pode fazer tirando lá 3, 4 minutinhos no dia. Então, assim, são hábitos que você vai colocando positivos, mudanças gradativas. Eu sempre falo muito da questão da alimentação. Eu tenho hoje em torno de 18 quilos a menos que eu pesava quando eu estava no meu mandato. Por questão de tudo, por questão de todas as desculpas, né? Porque esse negócio de levantar cedo, eu poderia também estar levantando mais cedo, né, na minha rotina, embora eu dormia muito tarde. Mas dificuldade na alimentação. Mas hoje eu tenho uma alimentação diferenciada, que eu falo que é alimentação consciente, que dieta não adianta. Desculpe, ex-nutricionistas, eu amo a minha nutricionista, Carol, mas eu falo que quando a gente diz que é uma dieta, o nosso cérebro já faz assim, ele já bloqueia, porque é uma coisa negativa, ruim, é uma restrição. Então comece a olhar o alimento como ele verdadeiramente é. Se você olhar uma hortaliça que for alguma coisa que é uma coisa que é criação de Deus, ninguém pode, a gente só pode reproduzir. Há quantos anos nós estamos reproduzindo? Frutas, reproduzindo hortaliças, os vegetais, as raízes, nós estamos só reproduzindo todo esse tempo desde que foi criado. E isso tem uma composição perfeita que se encaixa perfeitamente com o teu corpo, porque lá em Gênesis, Deus fez o homem e fez o alimento para esse homem, ou seja, ele criou alguma coisa, ele sabe perfeitamente o que é bom para aquilo que ele fez, que é a imagem e semelhança dele, que somos nós. Então, comece a olhar o alimento com essa grandeza, com essa preciosidade, você vai conseguir mudar a sua alimentação só de fazer isso. Eu tenho certeza. E você começa mudando aos pouquinhos, como você disse, Cláudia. A gente viu uma aula que eu sei que você assistiu também. Se você acordar 1 hora mais cedo, você acrescenta 1 mês na tua vida. Você vai ter 13 meses no teu ano. Olha, e úteis, né? Você não vai acordar 1 hora mais cedo pra ficar acordada na cama, claro que não. Você vai fazer alguma coisa. Então, gente, 1 mês a mais de vida. Se você acordar 1 hora mais cedo, você tem 365 horas a mais. Olha isso. Olha isso, Cláudia. Produtivas, né? Produtivas, porque não é? Não tá acordado, dormir. Né? Não, é 1 hora que você vai estar acordada. Então, e 2 horas mais cedo você acrescenta, daí em tempo útil, 3 meses no ano. Gente, é muita coisa, dá pra fazer muita coisa, ou seja, tempo, quem não tem tempo é bom em desculpa, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, então precisa entender isso sim, que depende da gente. E como a Cláudia falou, o pedir, gente, ficar pedindo, Deus, além de você ser feito a imagem e semelhança dele, foi te dado livre-arbítrio. Então, não tem muito o que pedir, né? Ele já deu tudo. Você não faz, exatamente. Gente, Deus já deu tudo pra nós. É isso que eu fico pensando, Ele Cláudia. fez o mundo todo e quando colocou lá Adão, já tava já tudo tinha pronto. O alimento, já tinha tudo. Já tava os animais, já tava tudo. Foi ou seja, desfrute. Deus colocou lá, desfrute tudo essa coisa, exato. Tudo isso que eu fiz lindo pra você. Então, eu faço muito isso, desfruto. Eu trabalho muito, ralo muito, estudo muito, cuido das minhas coisas, cuido da minha família, cuido da minha filha, cuido...
mas eu tenho um tempinho pra ir na minha varanda, assim, na sacada, pra desfrutar tudo que Deus fez. Eu olho pra fora e vejo. Eu também. Eu fico observando a diferença do verde das coisas. Isso me impressiona tão lindo. Eu também. Como Deus. O senhor podia ter feito, isso aqui precisa de folha. Fazer tudo igual. As folhas, tudo verde igual, tá feito folha. Não. Ele fez cada uma de um formato, cada um de um jeitinho, cada um de uma cor, um verde mais verde, outro verde menos verde, um verde. Isso é muito lindo e assim ele fez você. Então você é perfeita. Não existe ninguém, você que tá me vendo, você, homem ou mulher, não interessa. Você é perfeito porque não existe nenhum outro você para se comparar. Você não é perfeito. Você é você do jeitinho que Deus fez. Agora, a gente sempre pode melhorar dentro daquilo que a gente é. Então, seja grato pela sua vida, seja grato pelo seu corpo, independente como ele é, você é perfeito. E sempre procure melhorar um pouquinho mais, porque isso é honrar o que Deus te fez, que é a imagem e semelhança dele. E isso é muito maravilhoso. Quando você vive isso, você vive esse amor de Deus, você começa a viver essa liberdade que Deus te deu, que é de viver na segurança do amor dele. Então, se você tem filho, você é pai, você é mãe, ou se você tem alguém que você ama muito, pensa nesse amor. O amor de Deus é infinitamente maior. Ele deu o filho dele, que é Jesus, para morrer por nós, sendo que nós não tínhamos nem nascido ainda. Então, essa grandiosidade a gente tem que viver ela todo dia. E é isso que transforma a vida da gente. É isso que transformou minha vida. Eu passei muitos anos querendo ser perfeita e querendo alcançar algo pelo meu poder, alcançar a salvação pela minha força. E hoje eu entendo que Deus só nos pôs aqui pra gente amar uns aos outros, amar a nós mesmos, mas amar Ele acima de todas as coisas. E quando você vive em princípios, você começa a entender que você não precisa de tanta regra. E isso é uma chave importante. Os princípios, as regras, elas foram feitas para que nós possamos cumprir os princípios. Então, se você estiver bem focado nos princípios que Deus nos deixou, você começa a ter mais clareza na sua vida e você viver mais a liberdade no amor de Deus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso e é o que transforma. Isso dá pra ficar horas falando. Horas falando, né? Também acho. E não, a gente até fugiu um pouco do assunto. Pois era, mulher na política. Mas é que, Cláudia, a mulher precisa se encontrar primeiro, que a mulher gente. Se encontrando, ela vai em qualquer área. Às vezes você não quer saber de política, você não gosta de política, apesar de que você vive a política todos os dias. Você faz política com a tua vizinhança, você faz política com o teu filho, você faz política com o teu marido, você vai fazer política o tempo todo, né? Que é esse relacionamento. Mas às vezes você não tem essa vocação para a vida pública, que não é fácil realmente. Mas se você estiver bem com você, se você entender qual que é o teu propósito de vida, o que você vai transbordar, que a Fabi falou, essa palavra transbordar, o que é transbordar? É você pega algo, já tá cheio, ele começa a transbordar, é isso? Então, da onde é a fonte que é inesgotável? Nós voltamos a falar, é Deus. Deus vai transborda na sua vida e por isso que fala, quem é dado, mais... A quem é dado, mais será dado. E a quem não tem, o pouco que tem será exatamente. tirado. Por quê? Porque esse é o transbordo. Quando Deus manda algo e você não transborda, para que ele vai ficar mandando mais para você? Então você precisa transbordar. O que você sente no teu coração? Olha, a minha vocação é, é costurar. E eu amo fazer isso e eu quero transbordar. Então você vai fazer uma parte para você, ainda você está fazendo transbordo para outras pessoas que precisam, ou você está ensinando outras pessoas a costurar, para elas também terem um rendimento na vida dela. Isso é transbordo. Então você faz não só para você, mas você faz mais, além daquilo que você já está acostumado. E isso é transbordo em todas as áreas. Não só na política, a comunicação, como a Fabi tem essa habilidade tão linda, ela está usando isso e você deve seguir ela nas redes sociais dela, no Instagram dela, porque ela fala coisas maravilhosas e que são transbordos, são coisas que já estão suficientes na vida dela e ela começa a transbordar para as outras pessoas. Então essa é a parte mais linda e quanto mais você transbordar, mais Deus vai te dar. Exatamente, é uma coisa que a gente já aprendeu tanto. E eu sou igual você, Cláudia, também. Eu consigo sentir, tomar água e sentir a água. É viver no presente. Literalmente viver no tempo presente. Viver o agora, agradecer o agora, ser grato pelo agora. Quando você consegue fazer isso, você consegue, não tem limite pra você. É como a Cláudia falou, você pode não querer ir para a vida pública, você pode não querer muitas coisas, mas você vai querer alguma coisa. Eu tenho certeza que você não vai mais querer ficar em casa sentado ou reclamando com os outros, falando da vida dos outros, Não, você não vai mais querer fazer isso. Você vai querer dar uma importância pra tua vida, você vai querer tentar comunicar isso pros outros pra ver se eles entendem, se eles conseguem sentir isso.
isso tudo tá... Reparem muito no que vocês gostam de fazer, repara na habilidade de vocês. Sim, a gente precisa de mais mulheres na política, a gente precisa de mulheres preparadas, não é só mulheres na política, mulheres preparadas, mulheres com atitude, mulheres que não tenham medo, que não se intimidem no meio de um cenário ainda muito masculino. A gente precisa disso sim, a gente está vendo isso que eu falei, 88 anos depois do voto feminino ser autorizado, ainda 52% dos eleitores são mulheres, e a gente tem hoje aqui na Assembleia do Paraná 4 mulheres e 50 homens. Ou seja, tem que ser também muito firme na tua vida, nas tuas atitudes, para conseguir encarar isso. Para você conseguir estar nesse meio sem nenhum problema, conseguir conversar, também não querer ficar num canto que também não vai resolver nada, porque não tem jeito. Então a mulher, para estar na política, ela tem que estar preparada. Eu acredito que existem já muitas que ainda não se descobriram, e assim, vamos votar em mulheres que estão preparadas, né? A mulher, ela compete muito, tem muito esse lado, Cláudia. O homem não tem competição, mulher, é isso que eu percebo, a mulher tem muita competição. O homem, ele apoia, ele ainda defende-se, né? Pode ver. A mulher não, a mulher fala mal, vai contra. Isso tinha que acabar também, né? Apoiarmos mais mulheres, vamos apoiar mais mulheres. Eu tô decidida, claro que eu vou procurar mulheres preparadas. Não vai ser só porque é mulher, claro que não. Ninguém vai, né? Eu vou no tal lugar, né? Pra cortar um cabelo, você não vai só porque é mulher, você quer saber se é uma boa profissional. É lógico. Você vai numa manicure, não vou porque eu gosto desse perfil, mas você quer saber se ela é uma boa profissional. Então qualquer coisa, o critério não vai ser realmente porque é mulher. Existem excelentes políticos homens, deputados, eu tenho muitos amigos deputados que eu falo, vocês estão bem me representando bem, porque são excelentes, têm uma visão muito boa da gestão pública, da área pública, e são homens. Mas eu acredito que as mulheres, elas têm um potencial incrível que precisa ser ainda explorado. E a mulher, para fazer isso, ela tem que ter consciência que ela não vai... A primeira guerra não é com ninguém que está fora, a primeira guerra é com ela mesma, a primeira luta é com ela mesma, ela entender que ela pode, ela começar a estudar mais sobre esse assunto. Nem eu falei da cabeleireira, você vai ser cabeleireira, você vai aprender, você vai estudar, você vai querer saber mais sobre esse assunto, você vai começar a ver assuntos sobre aquilo, qualquer área que for, na política também. Né? Não é uma tentativa e erro, não é você chegar lá só e dar o seu nome lá e vamos ver quantos votos que eu faço. Não, se prepare, discuta esse assunto, faça reunião. Fora do tempo de eleições, você pode fazer reuniões com seus vizinhos, com as suas vizinhas, do condomínio, enfim, com outras mães, com homens também. Vamos discutir sobre esses assuntos, vamos falar sobre política, vamos falar sobre as questões que nós podemos influenciar a vida de outras pessoas positivamente. Começa a se inteirar desse assunto, saber um pouco mais e sentir se você gosta. Se você gosta e quiser aí, uma ajuda, um apoio, eu estou à disposição, porque é uma área que eu gosto muito, porque eu vejo o resultado na vida das pessoas. Então aproveito também para Fabi, divulgar o meu Instagram. Eu ia falar agora, são 11 horas já e 2 minutos voou, né, Cláudia? Apesar de ter começado atrasado, voou. Exatamente. Tuas considerações finais, deixa tuas redes sociais, tudo aí para quem quiser te seguir, até para verem tuas leis, né, Cláudia? São tantas leis, a lei de Libras também, né? Eu fiz o primeiro pronunciamento em Libras no plenário. No país, foi o meu, foi muito maravilhoso, tem lá tudo, essas histórias que são um marco, não só para a minha vida, mas foi para o Paraná também, porque após isso nós começamos a ter uma visão maior para os surdos aqui no Paraná e culminou então, nós temos intérpretes de Libras, hoje nós temos intérpretes de Libras na Assembleia e eles podem acompanhar as sessões plenárias também. Enfim, convidar você para me acompanhar nas minhas redes sociais, que hoje é o contato mais próximo que eu tenho com as pessoas, através do meu Instagram, que é Deputada Cláudia Pereira. Eu tenho um canal no YouTube também, Deputada Cláudia Pereira, no Facebook também, e eu fico à disposição. Falamos sobre política, é lógico, sempre esse assunto vai estar sempre por lá, e eu fico à disposição. Tenho pessoas que acompanho, que sairão candidatas esse ano a vereador, mulheres, homens, mas a procura foi maior de mulheres, que eu estou acompanhando e fazendo uma mentoria voluntária para essas pessoas, para que elas, o que eu puder somar e contribuir na vida delas, transbordar nessa área, elas possam usufruir. Então eu tenho feito isso voluntariamente e também nessa questão do estilo de vida, de conscientização de alimentação e de tudo isso, porque eu hoje tenho um resultado que as pessoas, eu tenho 44 anos e a minha vida
me trouxe numa disposição hoje que eu não tinha nos meus 20. Então, isso também, tudo que eu puder contribuir nessa parte aí, e a gente está lá para somar. E agradecer, Fábio, você pela mais uma vez esse convite, estar contigo aqui. É a segunda vez que nós nos encontramos. A gente sempre fala que vai falar sobre política, mas a gente que é mulher, que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Exato! Não podia ser diferente, né? Falamos sobre todas as coisas, mas eu acredito que o teu público que te ouve, que te acompanha, deve te dar sugestões de assuntos e a gente fica sempre à disposição para... Com certeza, e sempre está convidada para voltar. Lógico, adoro conversar com você. A gente pensa muito parecido, Cláudia. Pessoal, tenha um final de semana abençoado. Aproveita esse sábado de sol maravilhoso com a família. Fiquem com Deus. Sábado que vem estamos de volta. Vou falar de comunicação. Então, você que quer procurar um emprego, que quer abrir um negócio, que quer fazer alguma coisa diferente, eu vou entrevistar uma jornalista, ela vai falar sobre comunicação assertiva, como você ser assertivo nessa comunicação, sem ser agressivo, nem lento demais, nem para conseguir causar já uma boa primeira impressão, que é bem difícil, né? Quando você não causa uma boa primeira impressão, é bem difícil reverter isso daí. Então, sábado que vem eu tô de volta, fiquem com Deus, aproveitem o final de semana, se cuidem e até semana que vem. Você ouviu Mulheres...